Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade vamos ler no livro de Neemias, capítulo de número 6, versículos 15 a 16. Assim está escrito: Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo-o, todos os nossos inimigos temeram, todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Esse é o texto que lemos para meditação nesta oportunidade. Vamos também ler outros textos neste mesmo livro, e falando hoje sobre o tema O Homem de Deus para Tempos Especiais. De tempos em tempos, Deus utiliza-se de homens e mulheres a quem Ele levanta, capacita, orienta, revela, dá o direcionamento do que Deus quer fazer e utiliza-se deste homem ou desta mulher para então realizar a sua obra, o seu querer aqui na face da terra. E vez por outra, há necessidade de que Deus coloque alguém na posição para então ser este homem ou esta mulher para tempos especiais. E estes tempos que chamamos de especiais são tempos para pessoas de valor, de fibra, de princípios, de dedicação, de fidelidade, de um testemunho, de vida e de comunhão com Deus. Então, para cada tempo e fase da sua obra, Deus levanta homens ou mulheres para realizá-la. Infelizmente, o que observamos é que há muita gente que Deus poderia usar, mas elas não se dispõem ao serviço, nem está disposta a enfrentar os obstáculos que são colocados pelas forças do mal para impedir o crescimento da obra de Deus. E vamos hoje observar, procurando no exemplo de vida de Neemias, como Deus trabalhou através deste homem que foi decidido, submisso, disposto a fazer o que Deus lhe havia determinado. Então, nós encontramos que ele foi escolhido por Deus para servir numa fase difícil do povo. O povo de Israel tinha sido levado cativo, o templo tinha sido destruído, os muros tinham sido derrubados, a cidade de Jerusalém ficou entregue à sua própria sorte. E ficou ali somente aqueles os mais pobres que eles deixaram por ali, e os demais foram cativos para todas as cidades. Então, Jerusalém se tornou uma cidade irreconhecível, dada a grandeza e a glória de Deus que havia se manifestado naquela cidade. Porém, agora, tudo eram cinzas. Tudo isso tinha ficado no passado. Mas o Deus que começa o seu trabalho, ele vai até o fim. E chega o tempo da reconstrução. Por que Jerusalém foi sitiada, foi destruída, foi entregue aos inimigos? Por conta da desobediência, da rebeldia do povo que Deus tinha escolhido e tinha orientado a eles sobre a fidelidade, a obediência. Mas eles procuraram entrar por um outro caminho e foram espalhados por toda a face da terra.
E Jerusalém ficou lá, praticamente que esquecida. E chega um tempo em que Neemias está servindo lá na fortaleza de Suzã, durante o reinado de Artaxerxes, e quando ele está ali, ele foi escolhido pelo rei para ser o copeiro do rei, era um homem da confiança do rei, ou seja, tudo que o rei fosse beber, primeiro passava por Neemias, ele era aquele que provava as bebidas do rei, para que não tivesse nenhuma contaminação, nenhum perigo contra a vida do rei através da bebida. Então veja a confiança que aquele rei Artaxerxes depositava em Neemias, e ele trabalhava com fidelidade. Porém, um dia chegou àquela cidade de Suzã, onde estava Neemias, o seu irmão, o irmão de Neemias, por nome Anani. Está no capítulo 1, versículo 2, diz assim: que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Então Neemias estava distante, mas ele tinha um amor pela cidade, pela terra do seu nascimento. E ele então pergunta pelos judeus que escaparam, por aqueles que restaram do cativeiro e também acerca da cidade de Jerusalém. Então, esses 3 pontos, Neemias queria saber do seu irmão. E veja o que respondeu Anani naquela oportunidade. E disseram-me, os restantes que restaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as portas queimadas a fogo. Então, este foi o relato que trouxeram para Neemias. Quando ele ouve estas palavras, o espírito de Neemias se comove diante da situação do seu povo que está lá em Judá, em Jerusalém. E no versículo 4 diz assim: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, ouvindo, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quando Neemias recebeu esta informação de Anani, o seu irmão, ele, ao ouvir, ele assentou-se e chorou. Veja o amor que ele tinha pelo seu povo, pela terra do seu nascimento, pela promessa de Deus para Jerusalém. Ele diz: assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Sempre que se lembrava, vinha essa tristeza, este choro, este lamento ao coração de Neemias. E ele esteve também jejuando e orando perante o Deus dos céus. E a oração que ele fez era que os ouvidos do Senhor estivessem atentos, os olhos dele abertos, como uma promessa que Deus havia feito ao seu povo, diante da oração que Neemias estava fazendo a Deus, em virtude da notícia que ele recebeu do seu povo, da sua cidade, e ele, juntando-se àquele povo, fez a confissão de pecados e disse: faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Ele se incluiu naquela confissão, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. E isso comoveu toda a vida de Neemias, embora ele estando ocupado no seu ofício, na sua função de copeiro, ele continuou trabalhando, mas não tinha como esconder que alguma coisa estava acontecendo naquele momento. E quando o rei Artaxerxes observa e vê a Neemias, o rei faz a ele uma pergunta, no capítulo 2, versículo 2, diz assim: e o rei me disse:
Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza do coração. Então temi muito em grande maneira. Nunca em toda a sua vida de trabalho para o rei Artaxerxes, ele se mostrou tão triste, tão decaído o seu semblante, como naquele dia. Era algo que estava incomodando a sua vida. E o rei percebeu, o rei discerniu o que estava acontecendo com Neemias. E então Neemias responde agora ao rei. E ele diz o seguinte, versículo 3 do capítulo 2. Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu coração? Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas ao fogo? E ele orou, e o rei disse, que me pedes agora? Então o rei entendeu que precisava tomar uma posição. E veja o crédito que Neemias tinha com Artaxerxes, que quando ele revela este problema, esta situação difícil que o povo que lá ficou estava vivendo, o rei então diz a ele, que me pedes agora? Ele diz, então orei ao Deus do céu. E ele disse, se é do agrado do rei, me permita que eu seja aceito em tua presença, me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. E o rei perguntou quanto tempo levaria esta cidade, e ele disse mais ou menos, aproximadamente, o tempo que levaria, e ele também pediu ao rei que desse cartas, para que as cidades por onde ele houvesse de passar, ele tivesse liberdade de fazer a travessia, e não fosse impedido. Mas ele pediu também que lhe desse também a Asaf, guarda do jardim do rei, para que desse também a Neemias madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E ele diz, e o rei mas deu segundo a mão de Deus sobre mim. Então, quando ele recebeu esta autorização do rei, Deus estava abrindo caminhos para Neemias, porque havia chegado o tempo da realização desta obra, e Neemias era o homem de Deus para este tempo especial. E quando ele chega em Jerusalém, ele vai com alguns companheiros seus, e ele de noite se levanta, ele e poucos homens com ele, e eles saem andando por sobre a cidade, e eles vão andando sobre as portas que tinham na cidade lá em Jerusalém, as 12 portas que por lá tinham, cada uma com o seu significado e a sua função, e ele vai observando aquelas portas, aqueles lugares, vai vendo como é a situação, como estão as coisas, e no capítulo de número 2, dos versículos 2 a 5, foi quando ele falou com o rei Artaxerxes, e dos versículos 12 a 16, quando ele faz esta visita aos lugares, e ele vai observando, mas ele não diz nada a ninguém, ele só observa e guarda consigo aquilo que ele está vendo. E quando chega no capítulo 2, dos versículos 17 a 20, então ele agora, depois que volta, faz o seu relatório, ele diz àqueles que foram com eles que nada sabiam o objetivo da visita de Neemias àqueles lugares. Então, dos versículos 17 a 20, ele diz assim, então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, que as suas portas têm sido queimadas a fogo, vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Então respondi, o Deus dos céus
é que nos fará prosperar. Nesta primeira oportunidade que Neemias revela a finalidade pela qual ele estava indo a Jerusalém, encontra lá algumas pessoas, que é Sambalate, Gesem e Tobias. Sambalate, Tobias e Gesem. 3 inimigos implacáveis do povo de Deus e que não deram sossego a Neemias no realizar da obra que Deus lhe confiara. E eles, então, levantam logo suspeitas que Neemias queria tornar-se rei, queria ser proclamado rei, e que isto não ia soar bem quando chegasse aos ouvidos do rei. Ele poderia ser preso, poderia ser levado à morte, poderia sofrer sérias consequências. Mas nada disso intimidou a Neemias. Então, após várias situações, a divisão das tarefas, o trabalho que cada um precisou fazer, os homens que Neemias arregimentou para aquele trabalho, e quando chegamos no capítulo 6, é onde nós vamos nos deter, neste capítulo 6, e aqui vamos encontrar, então, 7 características na vida de Neemias que o credenciavam como sendo o homem de Deus para tempos especiais. Então ele trabalhava no Palácio Real e trabalhava muito bem. Jamais imaginou que estava designado por Deus a grandeza desse ministério que o esperava. Ora, quem cuidava do vinho e da bebida, agora vai cuidar da reconstrução de uma cidade, das portas, dos muros, vai arregimentar homens, vai contratá-los, vai instruí-los e vai estar diante deles para que o trabalho prossiga sem nenhum impedimento. Só mesmo um homem que é escolhido pelo Senhor, preparado, determinado, ousado, mas ao mesmo tempo, este homem é também humilde e dependente de Deus, ele seria capaz de resistir às investidas do inimigo e prosseguir com o trabalho até a sua conclusão. Então, no capítulo 6, nós vamos descobrir aqui características de Neemias, como ele foi enfrentado, como ele foi ignorado e como ele respondeu em todas estas situações. Então nós encontramos aqui, primeiro, no capítulo 1, diz assim: sucedeu mais que ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até a este tempo não tinha posto as portas dos portais. Ele já tinha edificado o muro, porque a cidade sem muro, ela é vulnerável. Ela não tem segurança. A segurança das cidades antigas estava nos muros. Os muros serviam de segurança, impedia que o inimigo entrasse, porque tinha os muros, tinha as portas para as entradas da cidade, tinha os sentinelas que ficavam o dia e a noite em vigilância, observando para ver se alguém se aproximava, para ver, ouvir e dar aviso ao rei, para que o rei tomasse as devidas providências. Agora, sem o muro, não tinha sentinela, não tinha nada, não tinha segurança, qualquer que viesse entrava pela cidade adentro. Então Neemias fez a reconstrução deste muro, faltando somente colocar as portas dos portais, mas não deixou nenhuma brecha no muro. Quem vai fazer a obra de Deus tem que ter o devido cuidado de não deixar nenhuma brecha na sua vida e no trabalho que está fazendo para o Senhor, pelo qual os inimigos possam encontrar ali um trunfo e fazer um cavalo de batalha para desacreditá-lo diante do povo e fazer com que seja então rompido o seu trabalho e não tenha o prosseguimento necessário. Pois bem, então, no versículo 2, chega então a primeira proposta. Neemias estava ocupado.
Ele tinha o prazo determinado para voltar para Suzã, para voltar a servir o rei. Então ele precisava trabalhar com estratégia, trabalhar com prazo e saber como as coisas deveriam ser feitas. E os inimigos estavam ali por perto. Inimigo é aquele que não move uma palha, mas faz tanto barulho para incomodar, para intimidar, para perturbar, para ameaçar, para mexer com a mente das pessoas, para tirar deles a segurança que eles têm no trabalho que estão fazendo e, com isso, desestabilizá-los do que estão fazendo e que eles, então, deixem o trabalho por fazer. Mas Neemias tinha como certa a presença de Deus na sua vida e sabia como enfrentar estas situações, porque Deus o capacitou para isso. Assim como ele capacita a mim, a você, a qualquer um de nós, quando entendermos a obra que Deus tem na nossa vida e através da nossa vida, e nós trabalhamos com isso, vamos enfrentar inimigos ferozes, mas precisamos ter de Deus graça para vencê-los sem deixar-se intimidar por eles. Então, no versículo 2, o Sambalate e o Gesem enviaram a dizer: vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias do vale de Ono. Eles convidaram agora Neemias. Neemias era o responsável, era o principal pela reconstrução do muro. E ele estava ali diariamente com aquele povo, ajudando, trabalhando, orientando, aconselhando, dando o suporte necessário que eles precisavam. E os inimigos vêm. Ora, inimigo não quer bem. Neemias sabia que eles eram inimigos. E eles disseram: vem, congreguemos lá nas aldeias no Vale de Ono. Essa aldeia do Vale de Ono, ela estava aproximadamente 30 quilômetros de onde estava Neemias. Então os inimigos queriam levar Neemias 30 quilômetros distante, tirá-lo do convívio do povo, que estava atento, submisso, alegre, grato, satisfeito a Neemias por estar tomando a frente daquele trabalho e orientando aquele povo. E agora eles queriam tirá-lo e levá-lo 30 quilômetros distante a uma cidade pequena, uma aldeia insignificante, mas o intento deles era levar Neemias para lá com o intuito de matá-lo. E ao matar, eles viriam ao povo e diziam: o líder de vocês morreu, então vocês parem a obra. E não tinha conclusão aquele trabalho. Então, no versículo 3, Neemias, ele era, no versículo 1, os inimigos tomaram conhecimento que Neemias tinha edificado o muro. Está aqui, ó. Sucedeu, mas que ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o Arabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro. Então, eles ouviram que Neemias já tinha feito um trabalho. Então, aqui está a primeira característica de Neemias. Neemias era um homem de ação. Neemias não era homem de conversa. Neemias não era homem que fazia barulho. Neemias não era homem que falava. Neemias era um homem que agia. Era um homem de ação. E trabalhava no silêncio. Quem muito fala, nada faz. E hoje o que mais observamos em nossos dias são pessoas falando aos quatro cantos da terra, mas o que é bom, produtivo, nada. É só palavras jogadas ao vento. Não tem nenhuma ação. Não há nada que fique como resultado do trabalho daquela pessoa. Mas Neemias era um homem de ação. E a palavra de Deus diz que a nossa obra, ela tem uma recompensa de Deus. Deus é aquele que recompensa. E através do profeta, lá escrito no livro de Crônicas, está escrito: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Neemias recebeu de Deus a graça de perseverar, de não desfalecer, de não desanimar, mas seguiu até que conseguiu reedificar o muro. Então, primeira característica, Neemias era um homem de ação.
era alguém que agia, alguém que fazia algo para Deus. Ele fez. E os homens que são honrados diante de Deus são aqueles que fazem para Deus, não para si. Não é criar um reino para si. Não é colocar pessoas em volta de si para fortalecer o seu orgulho pessoal. Não. Mas é reunir pessoas para realizar um trabalho e que a glória seja dada diretamente a Deus. Então essa é a primeira característica. No versículo 2, eles convidaram Neemias. No versículo 3, Neemias dá a resposta. Diz o seguinte: e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Então Neemias disse para eles, respondeu, eles disseram, vamos ali, na aldeia de Ono, pertinho daqui, 30 quilômetros. Mas era tirá-lo do contato do povo e da obra realizada. Então ele enviou a mensagem e disse, estou fazendo uma grande obra. Então Neemias era um homem de visão. Ele sabia o que estava fazendo. Ele tinha visão de Deus da sua obra. Ele disse, não posso deixar esta obra aqui, porque enquanto eu vou com vocês ali, esta obra vai cessar. E ao cessar esta obra, ela vai parar. Então, eu não posso descer. Eu não posso me ocupar com outra coisa. Eu não posso ter objetivos paralelos. Eu preciso ter um único alvo e trabalhar por ele. Neemias era um homem de visão. Significa que ele deveria ocupar-se com a obra que Deus lhe terminou todo o tempo que Deus lhe desse. Não podia se descuidar nada. Quando não damos à obra de Deus o devido valor, dedicando-lhe pouco tempo e atenção, nós nos tornamos reprovados diante do Senhor. Conta-se, para ilustrar, a história de 3 pedreiros que estavam trabalhando numa mesma obra. E quando chegou ao primeiro deles, disse, escuta, o que você está fazendo? Eu estou aqui assentando tijolo. É o que eu sei fazer e é só isso que eu estou fazendo. Muito bem, chegou ao segundo e disse, e você? Não, eu estou aqui assentando tijolo porque nós estamos construindo aqui um prédio. E chegou ao terceiro e disse, e você? Ele disse, eu estou aqui assentando tijolos, estamos construindo um prédio, por sinal vai ser um prédio grande, funcional, e aqui eu estou construindo uma universidade, que ela vai abrigar aqui muitos jovens que vão aprimorar os seus conhecimentos e vão sair por este mundo afora e vão ser de grande valor para a humanidade. Então veja, o mesmo trabalho feito por 3 pessoas, mas com visões diferentes. Um tinha a visão que só estava colocando tijolo. O outro tinha a visão que estava fazendo um prédio, nada mais. Mas o terceiro tinha a visão do significado que ele estava fazendo. Era a universidade que ia trazer pessoas e elas iam pelo mundo afora representar aquele lugar. Quando falasse do nome daquele prédio, daquele lugar, alguém se lembraria. E aqueles homens estavam ali. Neemias era este homem. Estou fazendo uma grande obra. Tobias podia dizer grande obra, um simples muro. Está fazendo um simples muro, diz que é grande obra. Não, para Neemias era uma grande obra. O que significava aquele muro? Significava a proteção da cidade. Significava o livramento do seu povo. Significava que o inimigo não tinha livre acesso para entrar àquela cidade. Era isso que Neemias estava fazendo. Por isso, nós encontramos aqui que Neemias era um homem de visão. Você, como um líder, como um representante de Deus na terra, encarregado de uma função, você tem visão? Qual é a tua visão? É a visão da glória de Deus, do trabalho que você está fazendo para Deus? Ou é a visão de construir um futuro para a sua vida pessoal, para o bem-estar da sua família? Para quem você está trabalhando? Quem te capacitou? Foi Deus?
então trabalhe para Deus. Ele espera o seu trabalho. Ele espera o meu trabalho. Ele espera o nosso trabalho. Em terceiro lugar, nós encontramos aqui no versículo 4. Mandaram a primeira tentativa para levar Neemias para a aldeia de Ono. Ele disse, não poderei descer, estou fazendo uma grande obra. Versículo 4. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes. E da mesma maneira lhe respondi. Então mandaram ainda mais 4 vezes cartas para Neemias, convidando ele para que ele deixasse o trabalho e fosse se reunir com eles. Ora, quem está ocupado na obra de Deus não tem tempo para se reunir com desocupados. Ele está certo de rejeitar o convite, mas quantas pessoas hoje deixam a obra de Deus e vão se reunir para um café, para um almoço, para uma churrascaria, para um centro de convenções, para se desviar da obra de Deus, e lá vão tratar de tantas coisas que não tem nada a ver com a obra de Deus. Neemias não fez assim. Neemias rejeitou todas as propostas e ficou firme no seu propósito. Então, e no versículo 5, nós encontramos aqui, no versículo 5, diz assim, então Sambalate da mesma maneira, pela 5ª vez. Veja que os adversários, eles são insistentes. Eles mandam uma vez, você não aceita, eles mandam uma segunda vez, uma terceira, tentando persuadir, tentando convencer, tentando colocar pressão na pessoa para que ele aceite o que eles estão propondo. Mas Neemias não se deixava levar por isso. Neemias sabia o que estava fazendo e por conta disso, ele então rejeitou todas estas propostas. E aí foram seguindo e eles foram querendo colocar profetas para profetizarem contra Neemias, contra o trabalho de Neemias, que aquilo não ia prosseguir, não é isto? E que Neemias queria se proclamar rei, e isso chegou a Neemias, e no versículo 8 ele diz o seguinte, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo teu coração inventas. São os profetas inventores de males e de mentiras, para enlaçar o coração das pessoas, principalmente de quem está ocupado na obra de Deus. Eles têm esta característica de querer impedir o agir de Deus na vida das pessoas. Então, todos eles estavam procurando a Neemias e dizendo para ele que largasse a obra, mas Neemias disse que não, ele prosseguiria no seu trabalho. E chega então, nós observamos aqui, ele foi um homem que não cedeu. 5 vezes foram até ele. E nas 5 vezes, Neemias disse, não posso descer, não vou descer, não quero descer, não vou sair com vocês, estou ocupado, estou numa grande obra, preciso concluí-la, vou concluí-la, porque estou fazendo para Deus. Então nós encontramos aqui, Sambalate, ele era insistente, mas Neemias era resistente. Neemias resistiu. O Senhor, através de Tiago, diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele é insistente, mas resista, ele vai fugir. Neemias resistiu. Sambalate, Gesem e Tobias. E eles não tiveram nenhum acesso para impedir a obra de Deus através de Neemias. Ele resistiu, ele não cedeu diante das propostas do mal que estavam fazendo para impedir a obra de Deus. Ele não cedeu. Lá no capítulo 24 de Provérbios, versículo 10 diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então tem que mostrar-se corajoso, destemido, valente, ousado, mas temente, humilde, fiel, sincero, disposto a fazer a vontade de Deus. E então vieram com outra proposta.
não conseguiram desta forma. Então, Neemias, um homem que não cede. Qual foi a outra proposta? No versículo 11. Chamaram Neemias para que entrasse na casa, no templo. Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, no versículo 10, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Então veja, eles não conseguiram levar Neemias para a aldeia de Ono. Então vamos levar ele para dentro do templo. Vamos colocar ele lá dentro do templo, vamos fechar o templo, que vão vir para matar, vamos dizer a ele que vão matar ele, e lá dentro ele vai estar em segurança. Só que Neemias, ele também tinha a característica de não fugir diante de problemas e ameaças. E no versículo 11, ele dá a seguinte resposta: porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Neemias não era sacerdote. Neemias não podia entrar no templo, no lugar santo ou santíssimo, para se esconder. Mesmo porque o templo não é lugar de esconderijo. O templo é lugar do povo aproximar-se para adorar a Deus. Mas Neemias mostrou aqui que não fugiria. E ele então entendeu, ele conheceu que este povo estava com intenções nada agradáveis. Então ele diz aqui, um homem como eu fugiria? Então Neemias é o homem que não foge. O problema pode ser o mais difícil. Os inimigos podem ser os mais atrozes possíveis. Mas ele os enfrenta, ele os resiste e vence-os. Então, diz-nos aqui, um homem de Deus, para servi-lo em tempos especiais, tem de ser corajoso, tem que ser ousado, tem que ser um homem que não corra diante das ameaças, mesmo que elas se concretizem. Lá em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 4, está escrito: ainda que o espírito do governador se levante contra ti, não deixes o teu lugar. Pode lhe fazer todo tipo de ameaças, mas se você está no lugar que Deus o quer, nenhuma delas vão se concretizar, porque Deus defenderá a tua causa e poupará a tua vida no exercício do trabalho que ele te confiou para realizar. Então, como Neemias, seja um homem que não foge. Quantas pessoas hoje com mimimi, qualquer coisa, um problema, um desentendimento, uma família, uma incompreensão, uma falta de paciência, abandona tudo e vai embora. Está revelando que não é digno da confiança de Deus para fazer o trabalho dele, porque o homem de Deus não foge diante de problemas os mais difíceis possíveis. Ele fica, porque confia que Deus tem solução, Deus tem caminhos a abrir. Então, um homem que não foge. E nesse mesmo versículo, ele diz o seguinte, no versículo: e quem há como eu que entre no templo e viva? Neemias entendeu que, se entrasse no templo, alguém estava dizendo, você vai entrar lá e eles não vão conseguir te matar. Mas Neemias, sabendo que não era sacerdote, que não era próprio dele, não tinha autorização para entrar no santuário, ele disse que, quem há como eu que entre no templo e viva? Então ele teve temor. Então Neemias era um homem que temia a Deus. Neemias sabia até onde ele podia ir. Nem um centímetro além. Quantas pessoas hoje não sabem quais são os seus limites e eles vão extrapolando limites, vão rompendo todos os limites estabelecidos pela palavra de Deus e se perdem no meio do caminho. Mas Neemias não, ele temia a Deus. Ele disse, não, de maneira nenhuma, a lei não lhe permitia entrar no templo. E, portanto, ele ficou no seu devido lugar, onde Deus o queria, porque ali estava sobre ele a proteção de Deus. Então, Neemias, um homem que teme a Deus. Nós observamos também no versículo de número 12, e conheci
que eis que não era Deus quem o enviara. Aquela profecia que falaram para Neemias, ele diz, não era Deus que o enviara. Ele discerniu, ele entendeu. E ele diz, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram, deram dinheiro para inventar uma profecia contra Neemias. Versículo 13. Para isto Sambalate, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Então veja, os inimigos pagam aqueles que se vendem para falar em nome de Deus, quando na verdade não tem nada de Deus. É como Balaão que se vendeu a Balaque e passou vergonha por conta disto. Então veja, Neemias era um homem que tinha discernimento. Ele disse, conheci que não era de Deus. Um homem de Deus para tempos especiais, ele precisa ter o discernimento apurado. Discernir tudo e não ser discernido por ninguém. Então ele tinha discernimento. Então diz aqui, um homem de Deus para tempos especiais precisa de discernimento para ver o que não se descobre naturalmente. Então, a submissão a Deus dá o discernimento de que precisamos. Saber o que podemos fazer. Precisamos ter o discernimento para discernir entre o bem e o mal. Neemias tinha o discernimento que Deus lhe havia dado. E por fim, no versículo 16 que lemos, sucedeu que ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Depois da obra concluída, depois de tudo feito, Neemias também tinha aqui uma última característica. Neemias não atribuiu o sucesso a si. Não, o muro ficou pronto, o muro está, as portas estão no lugar, tudo está feito, porque eu, Neemias, fiz. Eu, Neemias, tenho a sabedoria para realizar esta obra. Nem outro teve essa condição, mas eu tive. Não. Neemias não fez isso. Os homens hoje, está vendo? Quando eu cheguei aqui não tinha nada, agora tem tudo isso. Eu fiz. Está vendo agora que a coisa está funcionando bem? Sou eu. É o homem no lugar de Deus. E ele não sabe que ele vai ser humilhado. Ele vai ser colocado abaixo. Porque o homem não faz nada se Deus não lhe permitir. Aprendamos com Neemias. Ele disse, e reconheceram que o nosso Deus fizeram esta obra. Deus fez a obra através de Neemias? Sim, fez através de Neemias. E quando finalizou, Deus disse, a obra foi Deus que fez. Eu só fui aqui um elemento que Deus se utilizou para organizar este povo, mas a obra foi feita por Deus. Então, nós encontramos aqui, Neemias podia ter se vangloriado. No entanto, ele atribui o êxito de tudo que foi feito ao Senhor. Humildade diante dos homens, mas especialmente perante Deus, é um requisito que não pode dispensar o homem de Deus para tempos especiais. Então, Neemias foi este homem de Deus para aquele tempo tão difícil para Jerusalém, para o templo, para os muros, para a reconstrução. Mas ele foi a quem Deus encontrou. Ele estava lá em Suzã. Deus falou com ele lá através do testemunho que recebeu do seu irmão. O Espírito de Deus moveu Neemias. Deus abriu as portas, abriu o coração do rei, deu a concessão para ele ir, deu o material necessário. Ele foi, fez a obra. Depois de terminada a obra, ele voltou para o seu trabalho e seguiu o seu caminho como um copeiro. Não chegou lá o rei e diz, agora eu sou administrador, agora eu sou executivo. Não. Ele voltou para o mesmo posto, voltou a ser copeiro do rei. Porque a obra de Deus para ele teve um tempo. Terminou, siga o seu trabalho. Muitas pessoas não reconhecem o tempo da obra de Deus na sua vida
e ficam no lugar, na posição, além do tempo necessário, atrapalhando o desenvolvimento da obra de Deus. Aprendamos com Neemias que tudo tem um tempo. Tem o começo, mas tem o fim. E é preciso entender o momento de entrar e o momento de sair na realização da obra de Deus. Então, somente trazendo a lembrança, um homem de Deus para dias especiais, ele precisa ter exemplificado na vida de Neemias pelo menos 7 características principais. Primeira característica, precisa ser um homem de ação. Segunda característica, precisa ser um homem de visão. Segunda característica, precisa ser um homem de visão. Terceira característica, precisa ser um homem que não cede. Quarta característica, precisa ser um homem que não foge. Quinta característica, precisa ser um homem que teme a Deus. Sexta característica, precisa ser um homem que tenha discernimento. Sétima e última característica, precisa ser um homem humilde para atribuir a realização do trabalho unicamente para Deus. Que eu e você sejamos este homem de Deus para tempos especiais. E os dias em que nós estamos vivendo são considerados estes tempos especiais, quando há uma necessidade muito grande. Em muitos lugares parece que a lâmpada de Deus está se apagando. A exposição da sua palavra não está encontrando lugar. Homens e mulheres que estão aí apostos para servir a Deus são silenciados, são limitados, são colocados no canto. Mas chegará o momento em que o Espírito de Deus há de mover-se sobre estas vidas, escolhidos por Deus, preparados por Ele, capacitados por Ele, para realizar uma grande obra na terra e para traduzir o resultado em honra, louvor e glória ao Senhor nosso Deus. Aprendamos com o exemplo de Neemias a nos portarmos diante do Senhor, vencer os inimigos, os obstáculos, os embaraços e permanecer até a realização final daquilo que Deus confiou a cada um de nós. Fiquemos com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo e que Deus possa continuar abençoando-nos hoje e para todo sempre. Amém.